Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e amado Deus, em Teu santo nome, Senhor, nos colocamos em Tua presença em oração, Papai, para Te louvar, ó glorioso e poderoso Deus, para bendizer o Teu nome, Senhor, a Tua santidade, Pai, e pedir a Ti, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça salvadora sobre as nossas vidas. E, meu Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, podemos nos reunir hoje, Senhor, neste lugar e receber a instrução da Tua palavra. Meu Deus, que possamos crescer, Senhor, no conhecimento, meu Pai, do amor do Teu nome, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, as nossas vidas, Pai. Abençoa a vida do nosso irmão João, que o Senhor possa usar Teu Filho, Senhor, como instrumento de ensino para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Cadê a pastora? Uma das irmãs pode conseguir água para mim, por favor? Natural, né? Natural. Pois bem, minha gente, não sei se vocês olharam no grupo, nós estamos com um novo grupo de slides, tá? Teologia Sistemática 1, Cristologia, a divindade de Cristo. A divindade de Cristo. Jesus era plenamente humano, isso nós já estudamos, mas também plenamente divino. A encarnação foi o ato pelo qual Deus, Filho, assumiu a natureza humana. A divindade de Cristo é amplamente comprovada no Novo Testamento. Então me ajuda aí, pastor Rony. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 14. Deve ser o 14. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então é daí que surge o termo encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Abram também Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a seguir. E leia para nós, pastor. Quando eu pedir para o senhor parar, o senhor pare, por favor. Filipenses, capítulo 2, do 5 a seguir. Amém. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas... Pastor, espera um pouquinho, os irmãos não acharam. Filipenses, capítulo 2, versículo 5.
Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Relembra nós, por favor, pastor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Só daí tá bom. Sendo em forma de Deus. Forma aí é essência, tá? Sendo na sua essência igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, o jeito que a frase está formulada, a construção gramatical do texto é muito importante, porque é sendo, é uma ação contínua, sendo hoje, sendo amanhã, sendo depois, sendo em forma de Deus. Então é algo que não, a essência dele, o ser dele era Deus, não é algo que ele adquiriu depois, igual à humanidade. Quando você continua no texto, a humanidade foi adquirida depois, quer ver? Sendo em forma de Deus. Sempre fui. Agora, dá uma olhada na humanidade. Continua, pastor. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha, fazendo-se, ou seja, tornando-se depois semelhante aos homens. Então, o Novo Testamento, ele tem várias alegações diretas da divindade de Cristo. Por exemplo, a palavra Deus atribuída a Cristo, no grego é Theos, atribuída a Cristo. Lê para nós João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo aí é Jesus. O Verbo é Jesus, é o Logos, é a palavra. Repete para nós. No princípio. No princípio, no eterno princípio. Era o Verbo. Era o Verbo, já existia. E o Verbo estava com Deus. O Verbo estava com Deus, o Pai e o Filho. E o Verbo era Deus. O Verbo era Deus, o Filho era Deus. Versículo 18, pastor, do mesmo capítulo, por favor. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ótimo. Então, vê na Bíblia de vocês como é que está, capítulo 1, João capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Tá, o Filho unigênito. Na do Senhor está Filho unigênito ou está Deus unigênito? Filho unigênito. Tá. Então eu preciso que vocês prestem bem atenção nisso que eu vou dizer. Não é que está errado, tá? Isso chama-se variante. Esse manuscrito que está sendo usado aí é um manuscrito mais novo, ele é uma variante.
que o manuscrito mais antigo é o Deus unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. E não o Filho unigênito que está no seio do Pai. É o Deus unigênito. Por que surgiu esse manuscrito? Que em grego a palavra filho e a palavra Deus, ela é um tanto parecida quando se escreve. Principalmente a primeira letra. E aí os manuscritos foram ficando velhos e surgiu uma dúvida, é Deus aqui ou é filho aqui? E alguns copistas começaram a colocar filho. O Filho unigênito que está no seio do Pai o revelou. Mas o manuscrito mais antigo é o Deus unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Que é afirmando então que Jesus Cristo é Deus. O senhor está com o celular, tem versões diferentes, tem alguma que esteja Deus unigênito? Deixa eu ver. O manuscrito mais antigo é Deus unigênito. Porque aí afirma, não fica errado. Não fica errado porque o filho tem a natureza do pai, então não tem problema. Mas quando diz Deus unigênito, se encaixa melhor no capítulo, porque a intenção de todo capítulo é mostrar que Jesus é Deus. Então, a versão melhor, a outra não está errada, não é uma heresia, mas a melhor é Deus unigênito, ao invés de Filho unigênito. Pois não. Mas pela frase, ó, o Filho unigênito, que está no seio do Pai. Se for Deus unigênito, que está no seio do Pai. Está afirmando que Jesus é Deus. Afirmando de forma mais clara. Aí também está afirmando que o Filho tem a natureza do Pai. O filho de um homem é um homem. O filho de um animal é um animal. O Filho de Deus é Deus. Porém, no manuscrito que aparece direto, o Deus unigênito que está no seio do Pai, fica ainda mais claro. Achei uma Chiara. Ó, alô, Almeida Revista Atualizada. É isso? Isso. O pastor vai ler na Almeida Revista Atualizada. Lê para nós, por favor, pastor. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Está vendo? O Deus Filho revelou o Deus Pai. Onde está Filho unigênito também não está errado por uma questão de natureza. Um homem gera outro homem. Não é isso? Filho de homem é homem, filho de Deus é Deus. Mas aí está mais claro, porque aí está Deus unigênito. O que acontece é que a primeira letra aí de Theos é uma letra O cortada no meio, igual o símbolo do conjunto vazio na matemática. É uma letra O cortada no meio, que vai ficar Theos. É o T é uma letra O cortada no meio, tá? E Huios, que seria filho, é um ômicro, é uma letra O sem o corte no meio. Com o passar do tempo, os manuscritos foram ficando velhos, e aí surgiu uma dúvida: tem esse cortinho no meio? É Deus unigênito ou é Huios? É Theos? É monogêmenos Theos ou monogêmenos Huios? É Deus unigênito ou Filho unigênito? E aí alguns tradutores começaram a traduzir por Filho unigênito. Surgiu uma variante, é o que a gente chama de variante, mas não compromete a doutrina por causa da essência da natureza. De uma forma ou de outra, num manuscrito ou do outro, é uma alegação direta da divindade de Cristo. E ele também foi confessado como Deus. Alguém confessou, alguém disse que ele é Deus. João 20 e 28. João capítulo 20, versículo 28, pastor Rony, por favor. João capítulo 20, versículo 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu.
está chamando Jesus de Deus quando ele viu. Ele disse que ele só creria que Jesus tinha ressuscitado se ele visse as marcas, não é isso? As marcas nas mãos e o furo do lado. Quando Jesus mostrou, ele disse o que, meu pastor? Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Repete o 20, 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Ele está chamando Jesus de Senhor e de Deus. Senhor meu e Deus meu. Os testemunhas de Jeová colocaram um ponto de exclamação. Ficou Senhor meu, Deus meu, como se ele tivesse admirado, tivesse chamado Jesus de Senhor e admirado tivesse dito Deus meu. Que aí ele não estaria chamando Jesus de Deus com um ponto de exclamação. Senhor meu, ele viu Jesus. Aí ele disse, Senhor meu, Deus meu, é Ele mesmo, Ele ressuscitou mesmo. São mestres da manipulação de textos. Basta colocar um ponto de interrogação. Lê de interrogação, não, de exclamação. Lê para nós como se tivesse o ponto de exclamação, meu pastor. Respondeu-lhe Tomé. Gente, só um minutinho, presta atenção. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Vendo? Como dá outro tom, é justamente isso que eles fazem, eles manipulam o texto. Tá? O texto não... Primeiro que os originais não tinham pontuação. Aí quando aparece, quando eles colocam a pontuação para favorecer a tese deles. Romanos capítulo 9, verso 5. Romanos 9, verso 5. Deles são os patriarcas, também deles descendentes o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Está chamando o Cristo de Deus, não está? Diretamente, usando a palavra Deus para Deus. Tito, capítulo 2, verso 13. Tito. Isso. 1 Timóteo, Tito. Pastor, tem um primo que aí que chama Tito. Né? Tito 2, 13, né? Isso. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador de Cristo Jesus. Do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E não é para enrolar, tá? É para responder objetivamente. Jesus é Deus? Sim ou não? Jesus é Deus? Fala É. Ou não é? Sim. Jesus é Deus? É Deus, pastor? Deus é sim. Deus é onipresente? Deus é onipresente? Sim. Vocês estão com medo, né? Sim. Responder também. Você fica olhando para mim assim. Eu fico olhando para ti responder. Mas se responde com condição, não tem que ter medo. Eu vou começar de novo. Jesus é Deus? Sim. Deus é onipresente? Sim. Então vocês estão esperando vir Jesus vir de onde, se ele é onipresente? Ele está em todo lugar. Vamos querer saber assim. Porque é o que o ateu vai perguntar para vocês, tá? Se vocês forem conversar com o ateu, ele vai falar para vocês, o ateu vai falar para vocês, Jesus é Deus, você vai falar ele vai falar Deus é onipresente, você vai falar então vocês estão esperando ele vir de onde, se ele é onipresente? Aí vocês vão responder com Tito, preste atenção, aí vocês vão responder com Tito, capítulo 2, versículo 3. Lê de novo, pastor. A resposta que vocês vão dar para o ateu. Aguardando a bendita esperança
e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Nós estamos aguardando a manifestação da glória. Ele já está aqui, ele está em todo lugar, ele mora em mim, mas ele ainda não está manifesto. Nós estamos aguardando a manifestação da glória. É igual o vento. O vento está aqui dentro não tem ar, não tem? Tem. Mas nós estamos sentindo? Não. Mas se ele se manifestar, a gente sente, não é isso? Sim. Pois é. Olha uma coisa. Deus está, ó, a manifestação do vento, está vendo? Glória. A toalha balançando. Então assim, é o que nós estamos esperando. Nós estamos esperando a manifestação da glória Glória. do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Hebreus capítulo 1, verso 8. Hebreus capítulo 1, verso 8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Se eu ler, olha para cá, olha para cá, olha para cá, presta bem atenção, que essa é a manipulação que os testemunhos de Jeová fazem, tá? Se eu ler, onde está ó, pastor, não leia ó, leia o, tá? Ó. O teu trono, o Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Ô Deus, como se fosse um outro Deus menor, não é isso? Menor ou parecido, mas outro, não é o mesmo Deus. Eles leem o Deus, para negar a doutrina da Trindade. Né? Porém, o texto não diz o, não é um artigo masculino definido, é uma interjeição, é ó. Inclusive, a Bíblia que está o, tá mal, a tradução está ruim, a tradução correta é ó. É uma interjeição. Então leia ó, enche o peito e fala ó. Vai lá. Vai lá. Lê, pastor, para nós, por favor. Gente, o pastor vai ler. Mas acerca do Filho, o trono, ó Deus. Seu trono, ó Deus. Teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Porque se você pegar no versículo 1, Deus vem falando coisas a respeito de alguns seres. Quando chega no filho dele, ele diz, no teu trono, ó Deus, é trono de equidade, e o seu cetro é cetro de justiça. Quer ver, pastor? Pega do verso 1, por gentileza. Para ler até o 8. Isso. Prestem atenção, por favor. Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho? Novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Para aí um pouquinho. Ao introduzir o primogênito no mundo,
A palavra grega para primogênito aí é prototosco. Não é primeiro em ordem, primeiro, segundo, terceiro. É primeiro em importância. É o mais importante, é o proeminente. Tá? Não é igual eu tenho um filho primogênito. Esse é o meu filho primogênito. O meu chama Ícaro, né? Eu tenho um filho primogênito que é o Ícaro, depois eu tenho a Rebeca, depois eu tenho o Áquila, depois eu tenho o Silas. Então aí é primogênito em ordem, mas os 4 são iguais. Nesse caso aí não é primogênito em ordem, porque Jesus teria sido o primeiro a nascer. O que conta aí não é a palavra no português, o que conta é a palavra no grego. É prototosco, é primeiro em importância. É o proeminente, é o mais importante, tá? O mais importante. Continua, meu pastor, por favor. E novamente ao introduzir o primogênito no mundo. Aí, ao introduzir o primogênito no mundo. Introduzir o primogênito no mundo aí é quando Jesus nasce. Acontece o quê? Diz, e todos os anjos de Deus o adorem. O que os pastores viram no céu? Os anjos, né? Quando Lucas nasceu, o que os pastores viram? Quando Lucas... A minha mente foi ao Evangelho que fala isso. No Evangelho de Lucas, quando Jesus nasceu, os pastores viram o quê? Os anjos do céu adorando a Ele. Todos, quando introduz. Não é quando gera, porque Ele não foi gerado, como um homem é gerado. Não é quando surge. É quando introduz, quando ele entra no mundo. Quando ele entra no mundo, quando introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos dos céus o adoram. E alguém na terra fica por testemunha, porque vê no céu os anjos adorando. Continua, meu pastor. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Então os anjos e ministros aí é a mesma coisa, tá? Seus anjos faz vento, dos seus ministros no sentido de servo, labareda de fogo. Falando da rapidez, da eficácia, do poder de um anjo. Mas acerca do filho... Mas do filho ele fala outra coisa. Não. Quando aparece a palavra mas, quer dizer que ele vai dizer algo diferente, não é isso? Mas... Acerca do filho, o teu trono, ó Deus. O filho ele chama de Deus, ele não chama de ministro nem de servo, ele chama de Deus. Mas do filho diz, ó Deus. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Equidade, gente, equidade é uma coisa que não... É uma balança que ela não pende nem para um lado nem para o outro, ela não é tendenciosa. Assim é Jesus. Jesus é toda equidade. Ele não é tendencioso, ele não agrada a um e desagrada o outro por motivo qualquer. Ele é igual para todos. O trono dele é trono de equidade e o cetro é cetro de justiça. Agora, meu pastor, volta lá, por favor, lá no comecinho do capítulo 1. Vocês prestem muita atenção, tá? Porque é um pouquinho complicado. Volta lá no versículo 1 do capítulo 1 de Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro. Antigamente ele falou aos pais pelos profetas, ele está falando do Antigo Testamento. Nos últimos dias, ele falou por quem, meu pastor? Nos falou pelo Filho. Nos falou pelo Filho. Então, gente, a última revelação de Deus é Jesus Cristo. Deus se revelou no passado pelo Antigo Testamento. Se revelou também na natureza. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento, as obras das suas mãos. Se manifestou na história da humanidade, abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão,
fez vários milagres na história da humanidade. Mas para nós ficou mais claro que para nós a revelação chegou no ápice, chegou no Filho. A nós falamos pelo Filho. Então essa história de que existe, e está ficando popular no Brasil, uma seita chamada Bahá'ísmo. Essa seita ela é uma mistura de judaísmo com islamismo e cristianismo. Ela é chamada de Bahá'ísmo ou fé Bahá'í. Ela está se tornando popular no Brasil, tem crescido no Brasil e em outros lugares do mundo. Eles dizem o seguinte, que Jesus não fez tudo que tinha que fazer, ficaram algumas coisas por fazer, e que então Bahá'í seria a continuidade daquilo que Cristo não conseguiu fazer. E existe um homem, que seria o Messias deles, que foi perseguido pelo islamismo, assim como Cristo foi perseguido pelo judaísmo. Então ele é uma imitação de Cristo. E ele diz que ainda tem algumas coisas por revelar. Não tem mais nada para revelar. A Bíblia não tem que ser melhorada, como estão dizendo alguns estudiosos, alguns teólogos estão dizendo que a Bíblia tem que ser melhorada, tem que ser atualizada. Não. O texto de Hebreus diz que a revelação maior é o Filho. A nós revelou-se pelo Filho. Tudo bem? Então, gente, não creio em nada além do que já está escrito. Não vai ter, não tem e não vai ter nenhuma outra revelação, porque Cristo é o ápice da revelação. A nós falamos pelo Filho. Continua, meu pastor, por favor. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Para um pouquinho aí. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Vamos pensar um pouco na Lua. A Lua, ela tem luz própria? A Lua? Ah, não, né? Não. A Lua não tem luz própria. A luz que a gente vê na Lua é o reflexo do Sol nela. É o reflexo do Sol nela. Lúcifer também não. Lúcifer também não tem luz. Mesmo antes dele ser Satanás, mesmo quando ele era Lúcifer, a luz não era dele, ele era portador de luz, ele vinha trazendo. É como se essa garrafa não fosse minha, mas eu estou trazendo ela. No caso, ela é minha, mas só para comparar. Se ela não fosse minha e eu estivesse trazendo ela. Então eu não tenho ela não é minha, eu estou apenas trazendo.